Oi, gente. O PT divulgou recentemente um documento de diretrizes programáticas, que não é bem programa de governo ainda não, e que ainda vai ser submetido ao PSB, Rede, PSOL, PCdoB e outros partidos da coligação que o PT tem. E alguns liberais, como o Pedro Doria, que tem um canal aqui no YouTube chamado Meio, né? Já fizeram vídeos criticando, já fizeram vídeos dizendo que o PT não entendeu nada, não entendeu a tarefa histórica que estaria colocada para ele. E por que o Pedro Doria diz isso? Bem, porque o programa coloca alguns posicionamentos claramente de esquerda, mas que eu diria para uma pessoa de esquerda como eu, que é o mínimo que poderia se esperar de uma postura que está do lado da classe trabalhadora. O programa fala em revogar o teto de gastos, fala em revogar a reforma trabalhista, fala em ser contra a privatização da Petrobras, fala contra a privatização da Eletrobras, entre outros posicionamentos. Fortalecer o SUS, fortalecer sindicatos e tudo mais. Ora, os liberais, né, e o Pedro Doria tem um posicionamento mais liberal, claramente, não é? Olham para esse programa e dizem, olha, isso daqui é muito pró classe trabalhadora, né? Vai incomodar o empresariado, vai incomodar as forças mais conservadoras. E ele acha que por causa disso não vai ser um programa de união nacional e iria irritar ou iria lançar o Brasil em uma situação de mais conflito caso Lula seja eleito. Eu discordo de Pedro Doria, eu vou explicar aqui por quê. Se o PT quer, e eu espero que queira de fato, quer reduzir a influência do neofascismo na sociedade brasileira, o caminho é fazer o que está nas diretrizes programáticas e mais. Nessas diretrizes programáticas existem alguns acenos para o empresariado. Quando o assunto, por exemplo, reforma trabalhista, eles falam em participação dos trabalhadores, sindicatos e dos empresários. Então não é uma coisa assim tão radical pró-classe trabalhadora quanto o Pedro Doria ou outros podem fazer vocês acreditarem. Não é? Existem acenos claros ali ao setor empresarial, existem ausências, eles não especificam na reforma tributária tributação de dividendos empresariais, então não está tão radical assim quanto algumas pessoas possam fazer vocês imaginarem. Mas não é a melhor forma, seria fazer mais concessões ao grande capital, porque o PT precisa, se quer reduzir a influência do neofascismo na nossa sociedade, de fato dar ganhos materiais ainda maiores do que deu quando foi governo. E agora eu vou explicar isso com um exemplo concreto. Imaginemos que Lula é eleito. Imaginemos que ele comece o governo fazendo o que ele prometeu semana passada, que seria uma mudança na política de preços da Petrobras para o preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha ser formado pelo custo mais o lucro da empresa e aí reduzindo dramaticamente o valor do diesel, o valor da gasolina e o valor do gás de cozinha. Se Lula faz isso, em 2, 3 meses, o preço da gasolina iria cair, o preço do diesel iria cair e o preço do gás de cozinha iria cair bastante, iria cair significativamente. E aí, todo mundo de esquerda iria ter um argumento maravilhoso para desmontar os bolsonaristas e a direita. Maravilhoso. E eu vou explicar esse argumento agora. Nós poderíamos dizer para as pessoas de direita, sabe por que Bolsonaro não fez isso? Porque ele tinha um poder para fazer isso. Mas sabe por que ele não fez isso? Ele não fez isso porque Bolsonaro servia aos interesses dos acionistas minoritários da Petrobras. Porque ele queria garantir os lucros deles, dos rentistas, mais do que ele queria que você pagasse um preço de gasolina, um preço de gás de cozinha, um preço do diesel mais justo. Porque ele se importa mais com os lucros e com o acúmulo de riqueza dos super ricos do que ele se importa com você. E o queda de preço que aconteceu agora, eu estou falando nesse futuro hipotético de Lula fazendo isso, é a prova que isso é real. E todas as críticas que você possa ter a Lula,
Está provado que esse governo agora se importa mais com você do que o governo Bolsonaro. E se você continua defendendo Bolsonaro, você está defendendo um governo que não liga para você, que quer que você se esfole, pagando um valor de gasolina exorbitante, pagando gás de cozinha exorbitante, e isso, junto com o diesel, influencia os preços de quase todas as outras coisas, porque tem um efeito em cadeia. Ora, esse é um exemplo claro para dizer que, longe do PT ter que fazer mais concessões a uma concepção liberal, como gostaria o Pedro Doria, não, o PT tem que fazer um governo ainda mais social-democrata, tem que fazer um governo ainda mais pró-classe trabalhadora, tem que fazer um governo ainda mais comprometido com garantia de direitos sociais, habitação, saúde, educação, renda básica. Por quê? Porque se fizer isso com maior intensidade, com maior compromisso, especialmente no primeiro ano, quando vai estar no auge da popularidade, se fizer isso, vai enfraquecer ainda mais a extrema-direita. A extrema-direita, provavelmente, segundo as pesquisas, tem de 30% a 35% dos votos. Né? Tende a ter essa votação. Pode ser que tenha até 38%. Então, tomara que não, mas pode ser que tenha até 38%. Mas se um governo Lula começar e logo no início fizer o que está nas diretrizes programáticas, e talvez até mais do que isso, para dar ganhos materiais à classe trabalhadora, esse apoio à ideia de extrema-direita vai reduzir ainda mais. Vai reduzir para 20%. Vai cair. Vai cair porque existem pessoas hoje que simplesmente estão acreditando no que Bolsonaro está dizendo sobre o preço da gasolina. São pessoas que duvidam que a gasolina pode cair sob uma nova política de preços. Se Lula fizer a nova política de preços e reduzir o preço da gasolina, a gente prova. Claro que tem gente que vai dizer que foi por motivos internacionais. Tem os fanáticos, que nunca vão mudar. Mas tem um percentual de pessoas que vai começar a duvidar, que vai começar a ruir. E aí você vai começar a espremer a extrema-direita para um número cada vez menor na sociedade. E isso é muito importante. Isso é muito estratégico. E para fazer isso, são necessários ganhos materiais poderosos para a classe trabalhadora e para os mais pobres. Não é fazendo concessões ao grande capital que a gente vai convencer a parte da classe trabalhadora que foi seduzida pelo fascismo a abandonar o neofascismo. Nunca. Nunca fazendo concessões a uma perspectiva liberal. É pelo contrário, é rejeitando essa perspectiva e assumindo um compromisso de desenvolvimento social, de garantia de direitos sociais e de justiça tributária e de conquistas mais profundas do ponto de vista material. É a única chance de, nos próximos anos, a gente reduzir o número de pessoas de adesão, que tem adesão a ideias neofascistas. O fascismo e o neofascismo só pode reduzir se nós tivermos um governo ainda mais comprometido do que foram os governos petistas do passado com conquistas para a classe trabalhadora. Essa é a única forma que podemos reduzir esse impacto, porque quando as pessoas sentirem na pele que as coisas estão melhores, é que elas vão poder se apegar mais às conquistas desse governo e vão poder abandonar a adesão ao neofascismo. Isso é estratégico. Quando você olha nos países desenvolvidos, os que conseguem rechaçar o neofascismo são aqueles que têm conquistas de direitos sociais muito sólidas. São aqueles que consolidaram o estado de bem-estar social. Toda vez que o estado de bem-estar social não está bem consolidado, aí é que o neofascismo pode crescer, pode se expandir. E às vezes consegue vitórias. Caso, por exemplo, dos Estados Unidos. O Trump foi eleito nos Estados Unidos justamente porque os Estados Unidos não têm um estado de bem-estar social. E não tendo um estado de bem-estar social, foi possível para os Estados Unidos, parte da classe trabalhadora, ser enganada pelo Trump.
E o Biden está perdendo popularidade agora justamente porque ele está sendo incapaz de dar ganhos materiais à classe trabalhadora. E é isso que está favorecendo os republicanos nos Estados Unidos. Então é estratégico, é central que a gente entre nessa disputa. E quero deixar uma coisa clara aqui para vocês. O vídeo do Pedro Doria é apenas uma demonstração de que vai ter uma briga de forças aí. Ou seja, vão existir pessoas, influenciadores, e eu estou usando Pedro Doria apenas como exemplo, mas existem muitos outros. Vão existir figuras liberais em partidos políticos, empresários e muitas outras pessoas tentando puxar o PT mais para uma política de liberal. E vão existir forças, partidos, como é o caso do PSOL, como alguns grupos dentro do PCdoB, e outras pessoas dentro, tem alguns grupos ali dentro de outros partidos que estão lá, e alas dentro do PT, que vão tentar puxar mais para a esquerda. Vai ficar esse puxa-puxa. Um vão puxar para um lado, outro vão puxar para o outro. E o que vai ser a natureza do governo do PT vai depender da disputa política, dessa luta. E eu peço a vocês que ajudem a Nova Máquina do Tempo, meu canal aqui, a crescer, porque a gente crescendo, a gente trazendo mais pessoas e vocês todos lutando comigo para puxar para que o governo seja ainda mais de esquerda, não só ganhar a eleição, que não está ganha ainda, mas produzir um governo mais progressista, a gente vai estar contribuindo para influenciar numa direção melhor e mais profunda de benefícios materiais mais claros para a classe trabalhadora. Nós temos duas lutas. Uma luta inicial de derrotar o bolsonarismo na eleição, mas temos uma segunda luta que vai ser difícil e vai ser importante ser travada logo depois da eleição, que é produzir um governo ainda mais pró-classe trabalhadora. E não se enganem, existirão muitas forças querendo fazer o governo Lula, caso seja o governo vitorioso, que é o que as pesquisas estão indicando, que aconteceria se a eleição fosse hoje, vai ter muita gente querendo empurrar ele para o liberalismo social, para um liberalismo social frouxo. E nós temos compromissos outros, mais profundos, com ganhos materiais para a classe trabalhadora, que é o melhor caminho de fechar a porta, de uma vez por todas, para o neofascismo. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, já sabe, se inscreve, dá um like, compartilha e quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.